Então vamos lá, oitavo ano hoje, quarta-feira, dia 15 de setembro, nós vamos aí dar continuidade no estudo das ligações químicas. Na nossa última aula nós falamos aí sobre as ligações iônicas. Vimos aí que durante a formação de uma ligação iônica, os elementos químicos envolvidos transferem ou recebem aí elétrons. Daí, devido a essa transferência de elétrons, deu-se o nome de ligações iônicas, porque ocorre a formação de íons. Porém, turma, nem toda ligação química ocorre essa doação ou esse recebimento de elétrons. No caso da ligação covalente, esse fenômeno não ocorre. Então, vamos ficar aí atentos na nossa videoaula para que vocês possam perceber as principais diferenças entre ligações iônicas e ligações covalentes. Então, olha só, turma. Vamos aí fazer algumas perguntas para darmos início à nossa aula. A primeira delas é: o que mantém os átomos unidos? Por que persistem os agrupamentos de átomos? Porque cada tipo de agrupamento vai apresentar aí características próprias, Apresentam características diferenciadas. E a última, o que acontece quando dois átomos se ligam? Então, para que a gente possa dar continuidade na explicação do conteúdo, nós vamos fazer uma revisão básica sobre esse fato dos átomos realizarem ligações. Por que essas ligações se mantêm? Por que dependendo do tipo, da forma, aliás, como esses átomos se ligam, por que mesmo os elementos químicos dão origem a substâncias diferentes? Então, nós vamos aí dar uma revisada, porque isso nós já vimos na nossa aula anterior. Então, olha só, turma, vamos aí analisar as imagens abaixo. Então, como vocês podem perceber aí, nós temos uma batatinha, muito bom, por sinal, adoro. Quem me conhece sabe aí o tanto que a minha alimentação é balanceada, turma? E nós estamos vendo aí também, deixa eu marcar aqui para visualizar melhor. Então temos aqui o famoso sal de cozinha. E aqui, como vocês podem perceber, nós estamos observando aí a estrutura de uma ligação química. Temos aí mais imagens, Então aqui nós temos a sucarose, o açúcar, a glicose, E aqui nós temos uma espécie de batata diferente lá da imagem anterior, Ela não está frita, certo? E aqui nós temos a representação de uma outra fórmula molecular. Então a gente consegue perceber que, diferente da primeira, a estrutura que esses átomos, quando se ligaram, formaram é completamente diferente da anterior. E aí vamos a mais uma perguntinha. Quais as diferenças entre essas substâncias e o que nós podemos utilizar para diferenciar o sal do açúcar? Então vamos lá, turma, olha só. Em relação ao sal, nós sabemos que ele tem um alto ponto de fusão, alta solubilidade em água, então ele é facilmente dissolvido pela água e possui um grande potencial de condutividade elétrica. Já no caso do açúcar, ele possui um baixo ponto de fusão, ele possui alta solubilidade, assim como o sal em água, e diferente aí do sal, ele não tem aí uma boa condução de corrente elétrica. Então, quando a gente tem água e nessa água dissolvido o açúcar, essa mistura água e açúcar não vai ter uma boa condutibilidade de energia. E aí vamos entender por quê. Quando nós estamos falando do sal de cozinha, do NaCl, ele é um composto iônico. Então, as ligações iônicas, também conhecidas como eletrovalentes, ocorrem por meio, como eu já falei no início da aula de hoje, por meio de transferência de elétrons de um átomo para o outro. Já no composto molecular, nas ligações covalentes,
os átomos se mantêm fortemente unidos pela relação de equilíbrio entre as cargas, ou seja, nas ligações covalentes ou nas ligações moleculares, como elas também podem ser chamadas, não ocorre transferência de elétrons, ocorre um compartilhamento de elétrons. Então, por conta aí desta característica, os compostos moleculares vão ser bem diferentes aí dos compostos iônicos. Vamos aí, turma, também relembrar o que seria essa atração eletrostática. Então, na natureza, nós podemos observar que as substâncias se formam porque os átomos tendem a um estado energético mais estável, ou seja, de menor energia. E aí, para que ele chegue nessa estabilidade, para que eles alcancem esse grau de menor energia, eles precisam realizar ligações químicas. Quando dois átomos estão afastados, praticamente não vai existir interação entre eles. Porém, à medida que vamos aproximando um do outro, passam a atuar força de atração entre o núcleo de cada um desses átomos e os elétrons. Porém, turma, ao mesmo tempo, essas forças atuam também força de repulsão entre os núcleos e também entre os elétrons dos dois átomos. A predominância das forças de atração faz com que os átomos se aproximem cada vez mais, diminuindo então a energia do sistema, até que alcance uma distância tal que a energia é mínima. Quando isolado, quando um átomo está isolado, os elétrons desse átomo se encontram sob a influência de apenas um núcleo e dos outros elétrons do próprio átomo. Porém, quando outro átomo vai se aproximando, estes elétrons passam a sofrer a influência do outro núcleo e também dos outros elétrons. Então, turma, dessa forma, a interação produz a atração entre esses átomos e, com isso, um novo arranjo eletrônico energeticamente mais favorável é produzido. E aí, quase todos os átomos possuem essa capacidade de se combinar para formar espécies mais complexas. Mas, como vocês bem já sabem, porque nós já falamos bastante sobre isso, os gases nobres, eles não necessitam dessa interação com outros elementos. Então, os gases nobres, você não vai encontrá-los ligados aí a outros elementos químicos. Eles não realizam ligações químicas. Então, vamos lá, turma. A ligação química vai ocorrer quando ocorre aí uma redundância, né? A ligação química ocorre quando o equilíbrio entre as forças de atração e repulsão e os elétrons de cada um dos átomos aí que estão envolvidos nessa ligação são atraídos de forma igualitária pelos dois núcleos. E aí vamos só observar 3 detalhes. Quando ocorre a formação de uma ligação química, o que vai ocorrer? A energia do sistema diminui. Quando ocorre então a ruptura de uma ligação química, essa ruptura se deu porque o sistema começou a ganhar energia, começou aí a se fornecer, energia para esse sistema. E quando ocorrem as tão famosas reações químicas, qual é a consequência disso? O arranjo de átomos, quando algumas ligações são formadas e outras são quebradas. Lembrando que as reações químicas elas são procedimentos, elas são processos irreversíveis, como por exemplo a fotossíntese. Ela é uma reação química. E aí as substâncias que são formadas durante essa reação, elas não voltam ao seu estado original. Então isso é o que caracteriza uma reação química. São processos irreversíveis. Mas aí, voltando a falar das ligações covalentes, que é o ponto principal da nossa aula de hoje. Então, olha só. Dois átomos iguais se unem para compartilhar, como eu já falei, nas ligações covalentes não existe doação ou recebimento, não existe transferência de elétrons, existe um compartilhamento desses elétrons, ou seja,
nas ligações covalentes não ocorre formação de íons. Então, como eu estava falando, para compartilhar seus elétrons de valência, porque a matéria formada apresenta geralmente maior potencial de ionização e menor afinidade eletrônica, ou seja, torna-se mais estável em relação à tendência de os elétrons escaparem do sistema. Mas aí, turma, nós falamos sobre 3 pontos: valência, potencial de ionização e afinidade eletrônica. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses 3 pontos, para que vocês possam entender melhor as características de uma ligação covalente. Primeiro, valência. Valência, turma, seria a capacidade que um átomo tem de perder, ganhar ou compartilhar elétrons. Essa capacidade ela é medida pelo número de elétrons que foram ganhos ou perdidos ou compartilhados, como é o caso aí da ligação covalente. Então, como a gente falou aí, esses elementos químicos, com exceção dos gases nobres, eles estão buscando estabilidade. E essa estabilidade ela é alcançada por ligações químicas. E essas ligações químicas elas estarão seguindo a regra do octeto. Não se esqueçam, turma, que camada de valência, como já foi falado várias e várias vezes durante as nossas aulas, é a última camada de distribuição eletrônica, ou seja, é aquela mais externa, é aquela que está mais distante do núcleo. Então, como vocês podem perceber aqui no níquel, na sua camada de valência, ele possui aqui um elétron. E vamos relembrar sobre a regra do octeto. Então, para obter essa estabilidade, os átomos doam, recebem ou compartilham esses elétrons e com isso passam a apresentar configuração eletrônica semelhante à dos gases nobres. Os gases nobres possuem aí na sua camada de valência 8 elétrons. A única exceção aí relacionada aos gases nobres é o hélio, que ele vai alcançar a sua estabilidade com apenas 2 elétrons. Todos eles são estáveis e não necessitam realizar ligações químicas. Então, é justamente por esse fato que os gases nobres não realizam ligações químicas, porque eles já estão aí obedecendo a regra do octeto. Essa regra do octeto afirma que os elétrons devem ter, que os átomos devem ter na sua camada de valência 8 elétrons. Quem quebra essa regra? O hélio, porque ele consegue aí a sua estabilidade com apenas 2. Existem, turma, aí 3 pontos, né, que não vão seguir, que são exceções à regra do octeto. A primeira delas, moléculas com número ímpar de elétrons. Então, elas não tendem, 8 é um número par, e o hélio também com 2 é um número par. Então, moléculas com número ímpar de elétrons quebram a regra do octeto. Segundo ponto, moléculas nas quais um átomo tem menos de um octeto, ou seja, moléculas deficientes em elétrons. E isso, turma, é relativamente raro. E o terceiro ponto, moléculas nas quais um átomo tem mais do que um octeto, ou seja, moléculas com expansão de octeto. Os átomos do terceiro período em diante podem acomodar mais de um octeto. Então, essas são aí as 3 exceções. E o que dizer, turma, do potencial de ionização, o PI, e a afinidade eletrônica, a AE. Então, o que seria esse potencial de ionização? É a energia requerida para retirar um elétron do átomo. E já a afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo recebe um elétron. E não poderíamos esquecer de falar sobre a polaridade das ligações. Então, quando olhamos para uma molécula de gás oxigênio, que é formada por 2 átomos do elemento químico oxigênio, vemos que ela tem 2 átomos exatamente iguais. Nesse caso, dizemos que elas têm a mesma eletronegatividade, que pode ser definida como a intensidade com que um átomo ligado atrai elétrons da ligação química.
quando os átomos possuem essa mesma eletronegatividade, nós dizemos que a ligação é uma ligação covalente apolar. E aí, quando dois átomos com polaridades diferentes se ligam, então nesse caso a nuvem eletrônica não estará uniformemente distribuída. Ela estará mais densa junto ao átomo, mais eletronegativo. Então, nesse caso, turma, nós dizemos que a ligação covalente é chamada de covalente polar. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre esses átomos, maior será a polaridade da ligação que está sendo formada. Sobre essas interações moleculares, o que nós podemos dizer? Forças intermoleculares são as forças que ocorrem entre uma molécula e a sua molécula vizinha. Essa força, turma, ela vai ser produzida pela correlação dos movimentos dos elétrons de um átomo com os movimentos dos elétrons do outro átomo, tendendo a se aproximar para atingir a distância de energia mínima. E aí, quanto maior o número de elétrons que a molécula dispõe, mais polarizável será e, portanto, maior será a atração de Van der Waals. Falando novamente sobre as nossas ligações covalentes, nós não podemos esquecer de ressaltar o seguinte: a ligação covalente geralmente é feita entre os não metais e não metais, ou entre não metais e o hidrogênio com outro hidrogênio. Ligação covalente envolve o compartilhamento, não se esqueçam disso, de um par de elétrons entre dois átomos. E aí, turma, vem a perguntinha: como representar uma ligação covalente? Então, vocês estão vendo aí o símbolo de Lewis. Esta é a notação consistente numa representação esquemática da camada de valência. Então, não se esqueçam que o que está sendo representado aí é a camada de valência de cada átomo, que podem ser representados por cruzes ou pontos. Então, essa é a forma, turma, que estaremos aí utilizando para a representação de uma ligação covalente, onde o que vai estar sendo ressaltado é a camada de valência, que é justamente a camada onde vai estar ocorrendo as ligações. E falando de substâncias formadas por ligações covalentes, existem dois tipos de substâncias. A primeira, chamada substância moleculares, e a segunda, sólidos covalentes. Falando sobre substâncias moleculares, são compostos que só apresentam ligações covalentes entre seus átomos, intramoleculares, mas não entre moléculas, que seria intermolecular. Já no caso dos sólidos covalentes, são sólidos cristalinos formados somente por ligações covalentes, e nesse caso ocorre a formação de macromoléculas. Os compostos moleculares e os sólidos covalentes. Então vamos falar um pouquinho sobre eles. Não possuem íons, possuem moléculas, são de baixa condução de corrente elétrica quando estão puras, apresentam baixas temperaturas de fusão e de ebulição, ou seja, não são resistentes ao calor. Podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Quando em solução aquosa, se não houver formação de íons, que nós chamamos de processo, como nós vimos na aula anterior, de ionização, passam a conduzir corrente elétrica. Geralmente são insolúveis em água. A solubilidade em água vai depender da polaridade da molécula. E aí, turminha, vamos deixar aí uma atividade. Monte o esquema de Lewis e forme moléculas com os átomos abaixo. Lembrem-se que quando estamos fazendo a representação, quando nós estamos utilizando os esquemas de Lewis para representar ligações covalentes, o que estará sendo representado no esquema é a camada de valência. Forte abraço, turma, e até a nossa próxima videoaula.